Muito bem, pessoal, aqui é o Denilson Barbosa, do Inglês Instrumental. Como prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos discutir o Reading for Detail. Somente recapitulando aqui as técnicas, nós vimos lá no primeiro vídeo o Prediction, você vai pegar seu texto, olhar título, subtítulo, fazer previsão do conteúdo, perguntar, né? Se perguntar o que você espera do texto e o que você sabe do conteúdo. Em seguida, você vai fazer o skimming do texto, que é aquela leitura rápida, sem interrupções do início ao fim do texto. O próximo passo é o scanning, com base nas palavras-chave selecionadas nas perguntas da sua prova. Você vai voltar ao texto, vai fazer scanning no texto em busca daquelas palavras-chave selecionadas ou em busca de sinônimos, em busca de termos correlatos, para que você possa delimitar no texto as áreas que respondem às perguntas da sua prova. Então, agora, nós vamos ao Reading for Detail, que é onde você, de fato, vai tentar entender em detalhe aquela passagem, tá? E isso é importantíssimo, né? É, é, vamos até bater um papo sobre isso agora aqui, antes de começar, de fato, ali na leitura do texto. Isso é fundamental porque esse Reading for Detail é aproximadamente o método que as pessoas empregam desde o início, no início, né, quando ela começa a resolver a prova, né, no texto inteiro. E também não é de forma setorizada, de acordo com cada item da questão, né? Por exemplo, agora eu estou trabalhando nessa questão, eu vou ler essa passagem aqui em detalhe. Né? Então, normalmente, quando as pessoas vão para uma prova sem treinamento, elas tendem a começar a ler dessa forma, consultam muito o dicionário, e, por fim, acabam perdendo um pouco a noção do todo, a interpretação do texto como um todo, né? E enfrentam problemas de tempo, de gestão de prova. Então, muitos não conseguem responder as questões, gastam muito tempo folheando o dicionário, né? Quando a prova permite o uso de dicionário, tá? Então, observem aqui como, de acordo com o método aqui do instrumental, você vai filtrar ali a área e o momento que você vai fazer o reading for detail, ok? Então vamos ali para leitura agora, e aí eu vou explicar o texto certinho, né? Detalhe por detalhe. Vamos fazer o reading for detail em seguida. Vamos lá. Reading for detail is a reading technique that involves carefully examining and comprehending the entirety of a text or passage. The entirety. Unlike scanning, which focuses on quickly locating specific information, reading for detail requires a thorough examination of each word, sentence, and paragraph to fully understand the content, context, and nuances presented. Então vamos lá, pessoal. Reading for detail. Tenho certeza que somente com a análise desses parágrafos aqui, nessa sequência de aulas, né, você já está entendendo um pouco melhor algumas palavras aqui, né, e o conteúdo do inglês. Então, aqui o reading for detail, né, ali é ler detalhadamente, em busca do detalhe, para o detalhe. Is a reading technique, esse nós já vimos em vários outros, né? A técnica de leitura, that involves, né, que envolve carefully examining. Aqui, ó, carefully, o exame cuidadoso, né? Examinar cuidadosamente, que ele é advérbio, né? And comprehending, né? E compreender the entirety, né? A totalidade de um texto of a text or passage. Ok, vamos comentar isso aqui de novo. No caso de uma prova de proficiência com questões, sejam elas objetivas ou discursivas, você vai fazer aqui o reading for detail sempre para compreender aqui uma passagem, certo? O único tipo de prova em que você precisa fazer esse reading for detail no texto inteiro, de ponta a ponta,
é a prova de proficiência que pede para você traduzir o texto todo. Mas ainda assim, você segue todas as ferramentas até aqui. Você vai fazer o prediction, skimming, e se for somente a tradução ou uma questão de tradução, você vai quebrar o texto em partes e vai fazer o reading for detail, uma frase, traduz. Outra frase, traduz a frase. Mas não, você não abre mão do skimming, por exemplo, tá? Aqui, unlike tem um prefixo aqui de negação, olha, que é diferentemente do scanning, which focuses on quickly locating specific information. Nós vimos isso na aula anterior. Né? Ele foca em localizar a informação específica rapidamente. Reading for detail. Então, olha, a leitura detalhada, né? Ou a leitura para o detalhe, vamos deixar dessa forma em português, a leitura detalhada. Requires, então requer a thorough, né? Thorough, um completo examination of each word. Aí sim, pessoal, depois de delimitado, aí você vai a cada palavra, sentence, frase, and paragraph. Obviamente, isso aqui depende da extensão. Depende da extensão do texto que responde a sua pergunta ou que você vai traduzir. Tá? To fully aqui é full de cheio, de completamente, entender, né? Completamente entender o conteúdo, o contexto e as nuances apresentadas no texto, ok? Então, aqui já é literalmente o ponto em que você vai responder a questão. Né? Você já localizou, agora vai responder. Vai analisar aquela passagem e ver se ela responde a questão. Né? Decidir se a questão está certa ou se ela está errada. Né? Ou entender em detalhe para responder uma questão discursiva. Ok? Lembrando que né, é importante ser repetitivo em vez de fazer isso desde o início. Tá? Então vamos lá. In academic reading. Ficou um pouco grande aqui. Vamos lá. In academic reading, reading for detail is essential for tasks such as. Agora vamos ver aqui na leitura acadêmica em geral, né? Afinal, nós estamos aqui trabalhando tanto com a preparação, né, para a sua prova de proficiência em inglês, de mestrado, doutorado, mas também para a sua leitura acadêmica em geral. Então, aqui primeiro, ó, na leitura acadêmica, reading for detail is essential, né? A leitura detalhada é essencial para tarefas tais como. Vamos lá, in-depth, depth de profundidade, né? Comprehension. Então, ali, a compreensão profunda. Understand complex concepts, complex arguments or theories presented in academic texts requires a thorough examination of the details to grasp the author's intended meaning. Então, quando você está fazendo uma leitura acadêmica, leitura de um artigo, digamos que você fez todos os procedimentos, prediction, skimming do artigo inteiro, foi do início ao fim, e depois você volta lá no texto, seleciona passagens importantes como conceitos, argumentos ou teorias, etc. Você vai marcar ali, e aí você vai ler aquelas passagens importantes. Tá? Existem até alguns autores que separam a ideia de scanning de uma outra ferramenta que é chamada search reading, que é quando você procura ideias. Então, se você faz essa busca por ideias, por exemplo, os argumentos do autor, a ideia principal, né, procedimentos, enfim, depende do seu objetivo. Tá? Você vai fazer uma busca ali, que é parecida com o scanning, a busca dessas ideias, vai marcar da mesma forma, selecionar aquelas ideias, e em seguida você volta e faz esse reading for detail daquelas passagens específicas. Isso e você está estudando, né? Trabalhando com um artigo para sua dissertação ou tese, tá? Então, é uma maneira de você aplicar isso para os seus estudos acadêmicos. Enfim, e você pode até mesmo combinar. Você volta no texto fazendo skimming, chega naquela passagem ali, você faz o reading for detail. É possível ir associando as duas estratégias simultaneamente.
Vamos ali ao 2, Critical Analysis. Analyzing and evaluating academic sources often necessitates a close reading of the text to identify evidence, logical reasoning, and potential biases. Então, olha, uma análise crítica. Analisar, né, e, ali, evaluate, de avaliação. Avaliar fontes acadêmicas sempre necessita, né, ali o close reading, uma leitura próxima of the text to identify aí evidências, né, o raciocínio do texto, né, enfim, ali os desvios e etc. Então, é de fato necessário para fazer uma análise crítica e de pontos específicos do texto. Isso aqui é importante. Você vai quebrar o texto em parte, vai ler uma passagem, né, ou um parágrafo, e evitar fazer isso no todo, porque eu vejo com frequência, né, a queixa de acadêmicos de que demoram muito em um texto. Por que demora muito em um texto? Eu passo 4 horas na primeira página, porque é aquela leitura detalhada com base em dicionário, consulta, folheando dicionário, etc. Tá? Então, se você treinar aqui as ferramentas, como nós estamos vendo, você vai ter a tendência a melhorar esse desempenho, melhorar essa performance. Ok? Ali o 3, synthesizing information. Integrate information from various sources into academic papers or presentations requires a detailed understanding of each source's content and relevance to the topic. Isso aqui é o caso típico, né, do trabalho acadêmico mesmo. Olha, integrar informação de diferentes fontes em um artigo acadêmico, né, ou apresentação, então requer essa compreensão detalhada de cada conteúdo, né, do conteúdo de cada fonte ou de tópico relevante. Né? É o caso em que você vai pegar, você está fazendo um debate ali bibliográfico, né, você vai pegar citações de vários autores, aí elas precisam estar bem compreendidas, né, ali em detalhe. Mas é importante que somente aquela passagem que você vai citar lá no artigo original é que você vai fazer a leitura detalhada, tá? E você não precisa fazer a leitura detalhada do todo. E isso vai fazer com que você ganhe produtividade e pare de evitar a inclusão de artigos em inglês na sua pesquisa acadêmica. Ok? Então vamos lá. Vamos agora aqui. Seguindo aqui ainda, olha, to apply the reading for detail technique effectively in academic reading em geral and exams, né? E também nos testes, né? Aí aqui exams, vamos entender qualquer tipo de teste, de exame, né? Incluindo as nossas exames internacionais, né? IELTS, TOEFL, Cambridge e também nossas provas de proficiência de inglês, mestrado, doutorado. Então, primeiro ponto, read actively. Engage with the text actively by asking questions, making connections, and taking notes as you read. Highlight or underline key points, unfamiliar terms, or passages that require further examinations. Então vamos lá, pessoal. Leia ativamente. Aqui é para você engajar com o texto fazendo perguntas. Então, lá no início, quando você faz o seu primeiro prediction, você já está fazendo perguntas. Já é uma forma de engajamento, tá? Making connections. O skimming ajuda a fazer essas conexões, tá? E depois, quando você lê as passagens em detalhe, passagens selecionadas, seja ela para a prova, para o exame, ou passagens que você selecionou para citar no na sua dissertação ou tese, aí você faz essas conexões, né? Olha, essa aqui tem um vínculo com a outra, tomando nota no papel mesmo. And taking notes, olha, tomando nota aqui, enquanto você lê. Highlight or underline key points, isso você vai fazer, obviamente, né? Destacar ou sublinhar pontos principais. Termos aqui, ó, que não são familiares, as palavras desconhecidas, as palavras novas, tá? Mas isso em passagens previamente selecionadas. É fundamental você ter esse filtro. Você não precisa sentir a obrigação de consultar tudo, tá? Ou passages that require further examination, tá vendo? Ou passagens que requerem
ali uma análise mais profunda, tá? Agora vamos lá, a break it down. Esse aqui eu até poderia ter colocado no 1, né? Mas, enfim. Então, isso aqui vai ser feito dessa forma, tá? Break it down, que é partir, né? Separar ali em pedaços. Break longer passages into smaller sections, né? Então, você vai quebrar ali as passagens mais longas em seções menores, né? Vamos lá. To facilitate a more focused and thorough examination of each part. Take the time to understand the meaning of each sentence and how it contributes to the overall argument or narrative. Então, olha, você vai quebrar aqui, né, em partes menores, seja porque são citações que são do seu interesse ou porque são passagens que respondem às perguntas da sua prova. Então, aqui, ó, para facilitar uma análise mais completa e mais focada em cada parte. Lembrando que cada parte aqui tem esse critério. Ou é uma passagem que você vai citar no seu trabalho acadêmico, ou é uma passagem que vai responder à prova, a pergunta da prova. Take the time to understand the meaning of each sentence. Então, sim, take the time é uma expressão assim, leva o tempo necessário, né, para entender o significado de cada frase e como ela contribui para o argumento geral ou para a narrativa geral. Ok? Agora vamos seguir aqui. Look up unfamiliar terms. Look up é um phrasal verb, que é o phrasal verb consultar. Consultar no dicionário. Tá? Vamos lá. If you encounter unfamiliar terms or concepts, take the time to look them up in a dictionary or academic reference source to ensure you understand their meaning in context. Então, se você encontra termos que não são familiares, olha aqui o prefixo de negação, já vimos ele antes, ou conceitos que não são familiares, né? Tire um tempo aqui, ó, take the time to look them up in a dictionary, para consultá-los no dicionário ou em uma referência acadêmica. Né? Pode ser que você vá olhar um conceito, né? Enfim, e não seja o caso somente de dicionário. No caso da prova, você vai ter somente como recurso o dicionário, mas lembrando que nem todas as provas aceitam o dicionário. E aquelas provas, né, os programas que aceitam o dicionário, também é importante ainda observar a diferença. Se ele permite o dicionário inglês-inglês, que é aquele dicionário que tem somente termo e definição, ou se ele também permite o dicionário bilíngue, que normalmente tem o termo, a definição em inglês e a palavra, o significado em português, tá? É importante você verificar isso no edital. Então, aqui, ó, o academic source to ensure you understand the meaning content. Então, aqui, para garantir que você compreende o significado no contexto, tá? Então, aqui vamos definir uma coisa aqui importantíssima. Se você vai consultar termos em um texto que você está trabalhando na sua leitura acadêmica, consulte somente os termos daquelas passagens que você pretende citar no seu trabalho. Se você estiver na prova, consulte somente termos na passagem que literalmente responde à questão, aquela passagem que você selecionou através do scanning. Esqueça essa coisa de vou olhar no texto todas as palavras que eu não conheço primeiro. Isso não funciona, vai tomar o seu tempo, né? E quando você consulta palavras de forma descontextualizada, você acaba olhando definições da palavra que não são corretas para aquele contexto. Então é importante você estar ali com concentração naquele ponto para você procurar as diferentes definições no dicionário e saber qual encaixa adequadamente lá no contexto em que você está. Ok? Então vamos ao 4 ali. Consider the author's perspective. Pay attention to the author's tone, style, and purpose in writing the text. Consider how their background, biases, and motivations may influence their presentation of the information. Aqui uma informação um pouco mais genérica, né? Considerar a perspectiva do autor, né? Pay attention ali, preste atenção no tom do autor, no estilo, no propósito, né? Ao escrever o texto. Isso aqui envolve diferentes coisas, né? Qual que é o propósito?
uma revisão de literatura, ele está fazendo divulgando os resultados de uma pesquisa, é uma pesquisa em andamento, né? Ele está criticando o outro autor, então depende do tipo de texto, do tipo de artigo. Então, isso tudo faz parte da especulação geral, do contexto geral. É importante você ter noção disso. Tem outras coisas aqui que eu não coloquei, como, por exemplo, ter noção da organização textual de um artigo acadêmico. Isso também é fundamental, porque você vai saber onde estarão as ideias gerais, os resultados, metodologias, né? Então, é mais para você dar contexto, entender ali de forma geral. E ali no 5, reflect on the content. Essas informações são importantes porque quando você faz isso, considerar a perspectiva do autor, refletir no conteúdo, sobre o conteúdo, você vai saindo do modo tradução mental, que é um modo que vai com foco em palavra por palavra, tentando passar para o português, né? E vai para o modo compreensão, interpretação, interação. E são essas coisas que fazem você adquirir o inglês como segunda língua, sem depender de tradução mental. Os estudos sobre aquisição da linguagem indicam o seguinte: você adquire uma língua de fato quando você entende mensagens naquela língua. Então, tudo isso aqui está colaborando para o seu processo de aquisição do inglês, como de fato uma segunda língua. Então vamos lá, leitura dos 5 ali. Reflect on the content. After reading, take the time to reflect on and analyze the content of the text. Consider how it relates to other sources you've read, its implications for your research or studies, and any questions or critiques you may have. Então, olha, depois de ler, after reading, take the time to reflect. É importante você tirar um tempo ali para refletir e analisar o conteúdo do texto. Pensar, olha, eu encontrei isso, encontrei o conceito tal, né, marquei ali. Isso depois de você ter feito todo o processo ali de análise, né? E considerar ali, ó, consider how it relates to other sources you read, né? Se possível, né? Muitas vezes você está ali lendo vários artigos no mesmo tema, então considere como ele se relaciona com os outros que você leu, as implicações dele para sua pesquisa acadêmica, né, os seus estudos, né? Muitas vezes você está ali na pós lendo para uma prova, né? Então, and any questions, né, or critics, e qualquer questão ou crítica que você possa ter, né, leve em consideração ou faça essa crítica, ok? Então, observe aqui, é a real interação acadêmica, análise de texto que você deve ter, tá? Ok, muito bem. Então, agora é o seguinte. Nós já vimos aqui anteriormente, né, como você aplica o Reading for Detail, a importância que ele tem para a leitura acadêmica e para o teste, né? E vamos usar esse aqui de novo, é o mesmo textinho da prova do TEAP, né, com a mesma questão da prova do TEAP, que nós vimos na aula anterior sobre scanning. E até aqui nós discutimos o seguinte, nós vimos que nós localizamos aqui, olha, the best study technique is the use of tablets, né, aqui no primeiro. The best study techniques, the use of tablets to take notes of everything. Ele está colocando aqui, ó, a melhor técnica de estudo é o uso de tablets to take notes of everything. Então, eu vou ler em detalhe aqui o item agora. Já marquei a palavra-chave, tá? Imagine que o restante ainda não está marcado. Estamos somente com o amarelo marcado. Então, eu busquei aqui os termos em si, ou os termos correlatos, e grifei aqui de amarelo. Tá? Todos aqueles relacionados a study technique, né, eu marquei. Aqui ele sugere o uso de tablet e tomar notas, né, de tudo. Take notes of everything. Isso é importante também. Tá? O que eu encontrei de técnicas aqui? Né? Você tem essa passagem aqui, né? Highlighting pertinent passages, tem textbooks, yellow blocks of text, né? Highlighting, technique, o próprio termo está aqui. Então, eu vou definir essa área aqui, olha, como a área, né, vamos lá, ó, daqui até aqui, que vai merecer agora o meu Reading for Detail para ver se aquela
questão está correta, tá? Então vamos lá, aqui, ó. Yet one of the most common sites, aqui, ó, né, todavia, né, uma das visões mais comuns on high school and university campuses, né, aqui no ensino médio, né, ou campos universitários, across the land, né, através do território, através do país, is that of students reading textbooks. Então é aquela de alunos, né, lendo textbooks, são textos acadêmicos ou livro didático, tá? Livro didático. Yellow marker in hand, então aqui o marcador amarelo na mão, highlighting pertinent passages, né, destacando passagens pertinentes, which often end up, que frequentemente acabam, including most of the page, incluindo a maior parte da página. Fica quase a página toda amarela, né? Talvez isso já tenha acontecido com você. Later in the semester, então assim, mais tarde no semestre, to prepare for the exams, né, para preparar para os seus exames, students hit the textbooks again. Então, os estudantes hit aqui pegam, né, atinge, é como se fosse atingir, mas no caso aqui, os estudantes pegam os livros de novo, rereading e releem the yellow blocks of text. Então, eles só vão voltar lá e reler o texto amarelo. Studies have shown that. Então, os estudos têm mostrado que destacar, highlight and rereading text, destacar e reler texto, is among the least effective ways. Então, olha que interessante, né? Reler as passagens destacadas, né, está entre as formas menos efetivas for students to remember, para os estudantes lembrar o conteúdo, the content of what they have read, o conteúdo do que eles leram. A far better technique, olha, uma técnica muito melhor, né, que o far de distante, né, is for students to quiz themselves. São os estudos, que quiz de perguntas, né? Então, os alunos se testarem. Então, a melhor técnica é isso, os alunos se testarem, se questionarem, né, se perguntarem sobre o conteúdo do texto. In one study, students who read a text once and tried to recall it on 3 occasions scored 50% higher on exams than students who read the text and then reread it 3 times. Então, olha, em um estudo, né, alunos que leram o texto uma vez e tentaram relembrar em 3 ocasiões, né, pontuaram 50%, pontuaram aqui, ó, 50% mais alto nos exames do que os alunos que leram o texto e depois releram 3 vezes. Então, a melhor técnica aqui não é the best technique is the use of tablets or taking notes of everything. Não é. A melhor técnica é se questionar, né? Se testar. Ok? Vamos ver aqui o próximo. Research in good universities depends on books published annually. Então, aqui, ó, pesquisa em boas universidades depende de livros pesquisados anualmente. O que eu encontrei aqui no texto de termo correlato através do scanning? Eu encontrei aqui research, observe aqui, né? Encontrei research aqui, encontrei institution, né? Pensando aí no termo correlato relacionado com university. Research, aqui ele coloca books published annually, mas eu encontrei aqui research articles published annually. E aqui encontrei summaries of research. Então, fazendo scanning aqui, eu só encontrei isso nesse caso, né? Esses termos aqui. Então, vamos lá. Aquilo quer dizer que a pesquisa em boas universidades depende de livros publicados anualmente. Essa primeira frase aqui, que tem o termo research, ela diz o seguinte: It is difficult for the non-specialist to separate scientific research from pseudoscience. Então, é difícil para o não especialista separar pesquisa científica da pseudociência. Não é isso que está respondendo aquele item lá, né? Que pesquisa em boas universidades. Não é isso. Vamos lá. An institution that provides research, uma instituição que provê, né, que oferece pesquisa, and summarize it for educators, could solve the problem.
Então, aqui, olha, essa instituição poderia resolver o problema, né? Uma instituição que oferece pesquisa e resume pesquisa. Porque, olha, observe esse questionamento aqui. How are educators supposed to know which practice to use? Né, como que os educadores, né, saberiam quais práticas adequadas utilizarem? Porque aqui o texto vem discutindo isso, né? Que é difícil para os professores saber exatamente qual técnica é eficiente, porque o trabalho em si de professor, trabalhar com seu conteúdo, dar aula, etc., já é desgastante e intenso. Então, como ele vai buscar ainda métodos de ensino que são mais eficientes? Então, ele está sugerindo aqui que uma instituição que promove pesquisa e resume para educadores poderia resolver o problema. E a medicina oferece já um precedente para isso, né? Olha, medicine provides a precedent, né? Porque isso é comum na medicina, né? A publicação de resumos de pesquisa. Então, practicing physicians, ali os médicos práticos, né? Como se fosse o clínico geral, do not have the time to keep up, né? Então, aqui, ó, practicing physicians, eles não têm tempo, também não têm igualmente, né? With the tens of thousands of research articles. Então, ali, para acompanhar as toneladas aí de artigos de pesquisa publicados anualmente, that might suggest a change in treatment, né? Que podem sugerir uma mudança em tratamento. Instead, né, em vez disso, they rely on reputable summaries of research. Eles confiam em resumos de pesquisas, né, de reputação, published annually, that draw conclusions, né, que tiram conclusões as to whether the accumulated evidence, né, se a evidência acumulada merece uma mudança, né, numa prática médica. Então, ele está sugerindo aqui que algo parecido com o que acontece na área de saúde seja implantado na área de educação, trazendo a pesquisa científica em educação para o público geral de professores. Então, é isso que ele comenta aqui nessa área. E não que research in good university depends on books published annually. Não tem esse tipo de informação ali, tá? Vamos aqui, ó. Some study techniques do not work. Então, algumas técnicas de estudo não funcionam. But many teachers, mas muitos professores ainda promovem seu uso. Então, pelo scanning, nós localizamos aqui teachers. Então, most teachers would agree that it's important that students remember much of what they read. Então, a maioria dos professores concordariam que é importante que os estudantes lembrem o que eles leem. Né? Então, perfeito. Seguindo aqui, a Far Better Technique, aqui é onde ele sugere a melhor técnica, né? Uma técnica muito melhor são os estudantes se questionarem, se interrogarem, se avaliarem. Quando você se pergunta ali. Enfim, é importante fazer isso, né? Você lê o texto e cria perguntas, depois você volta se perguntando, né? Então aqui ele sugere isso. Vou agora aqui embaixo, olha, nessa frase aqui, and yet many teachers persist. Olha, e todavia muitos professores persistem in encouraging, né, encorajando, or at least not discouraging, ou no mínimo não desencorajando técnicas que a ciência já provou estarem erradas. Então, olha, perfeito. Exatamente isso. Ele colocou isso aqui. Observem como nós conseguimos, até então, em todos eles, localizar a resposta no texto pela palavra-chave, e agora nós estamos analisando a passagem e vendo que ela responde. Então é exatamente isso ali, pessoal. Olha, algumas técnicas de estudo não funcionam, mas professores ainda promovem isso, o seu uso. Está aqui, ó. Muitos professores persistem em encorajar ou, no mínimo, não desencorajam técnicas que não funcionam. Está ali e está corretíssima, bem claro aqui. Agora, quando você estiver fazendo sua prova, se você encontrou aqui a correta, você não pode abandonar o restante. É fundamental que você encontre as demais e verifique se estão de fato erradas, tá? Vamos lá, olha, aqui o item, o quarto item aqui. The connection between letters and sounds,
Então, as conexões entre letras e sons do not have scientific validity. Não tem validade científica. Vamos lá. Eu encontrei aqui, né, scientists, connections, letters and sounds. Essa aqui foi bem tranquila, né? Nós encontramos ali o termo exato. Vamos lá. Scientists have long known that kids. Então, cientistas sabem há muito tempo que crianças must be explicitly taught the connections. Então, devem ser explicitamente ensinadas, né, as conexões entre letras e sons. And that they benefit, né, que eles se beneficiam o máximo, né, quando cada instrução, when such instruction, é planejada e explícita. Então tá aqui. Cientistas há muito tempo sabem que essas conexões entre letras e sons devem ser ensinadas e que as crianças têm benefícios com isso. E aqui está dizendo aqui que ela não tem validade científica. Tem, cientistas sabem, está claramente ali. Essa aqui está claramente errada, tá? E aqui cada uma tem um motivo, né? Essa aqui está claramente errada. Aqui a técnica que ele indicou como a melhor não é essa, né? Aqui não é disso que ele fala, né? O que ele fala é que precisa ter ali um resumo da pesquisa, né? Aqui no Research in Good University. Agora vamos ver o último. Olha, students, time, studies, jobs, future. É o que marcamos com palavra-chave. Vamos lá. Students that devote more time in their studies, então os alunos que devotam mais tempo nos seus estudos, terão melhores empregos no futuro. Então, buscando as palavras, nós encontramos aqui students, student studies, students, né, quiz themselves, student. As palavras-chave estão ali. Nós já vimos que essa parte aqui do texto, nós já analisamos anteriormente, por isso que eu até deixei aqui de forma antecipada essa área, que ali só está descrevendo a técnica de ler, destacar e depois voltar e reler o destaque. Só descreve isso. Então, se você fizer essa análise aqui, você vai ver que essa passagem não responde aquela questão. Não tem nada disso no texto. Isso aqui normalmente no IELTS, no exame IELTS, vem assim como not given, né? Que é not given é quando não tem a informação no texto. O texto não fala disso, não tem isso, tá? Ele não fala nada de que os alunos vão ter melhores empregos no futuro. Só falou que a técnica não funciona, tá? Então, isso você encontraria aqui, somente para chamar a atenção. No 2 aqui, ele dá um exemplo, né, dos fatos científicos que são conhecidos pela ciência, mas não chegam aos professores. E aqui no 3 ele está dando uma sugestão do que poderia acontecer, tal como acontece na medicina, né, na área de saúde, certo? Então, aqui totalmente errado. O texto não menciona isso, ok? Bom, então, digamos que essa parte em que eu fui lendo aqui, traduzindo para o português, né, principalmente para quem é iniciante é importante, essa parte significa o seu reading for detail. Agora vamos lá, para finalizar, vou conversar uma coisa séria aqui. Se você tem pouco prazo para realizar, né, a sua prova, para estudar e fazer a sua prova de proficiência, é, quando você chega nesse reading for detail, você até pode, para resolver seu problema ali do curto prazo, fazer meio que essa tradução mental ali daquele trechinho, né? Ou até traduzir mesmo o texto para você entender melhor, mas somente daquele trecho. Observe que eu já vi erros gravíssimos na execução de prova, que é o seguinte: o candidato tentar traduzir o texto inteiro primeiro numa folha de rascunho, para depois ler o texto em português e depois ler as questões. Resultado final, ele não teve tempo de responder as questões na folha correta. Então não façam isso, por favor. Tá? Então, sim, mas o cenário ideal é que você leia em inglês e entenda inglês. Mas aí, para isso, você depende do treinamento de leitura, ter uma frequência de leitura longa, ok? Então, é isso. Olha, a nossa próxima aula e última aula dessa série, né, desse mini curso, né, para leitura acadêmica e provas de proficiência, será sobre como
você treina a leitura acadêmica em inglês. Para amenizar isso, você conseguir ler melhor, né, ler em inglês, né, e treinar a sua leitura acadêmica, ok? Então não perca a próxima aula, né, porque eu vou falar um pouco sobre isso, vou conversar e vou mostrar alguns sites onde você pode treinar a leitura, ok? Então, espero que você tenha gostado das aulas até aqui e vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.